Boa noite, sejam todos bem-vindos à Redenção Igreja. Nós amamos vocês e por amá-los, nós estamos todos os domingos de forma online fazendo esse culto para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E o meu desejo é que você cante aí em casa e também, antes de tudo, faça uma boa ação, compartilhe com o maior número de pessoas, para que todas elas possam ser abençoadas como você está sendo abençoado, tá bom? Tá bom? Então compartilhe esse link aí, para que muita gente seja edificada e abençoada, tá bom? Vamos cantar? Vamos adorar com festa? Vamos lá? Um, dois, três, vai lá, Dani! Misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Oh, oh, te adorarei. Aleluia, aleluia. És bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração. Aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Te adorarei por tudo que és. Oh, oh, por tudo que és. Oh, oh, por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom todo o tempo. Oh, Rei do meu coração, seja um monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Rei do meu
Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, 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 Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora do mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora do mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom Senhor. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Não, não, não. Tu não me deixarás. Tu não me deixarás. Oh, tu és bom, bom. Oh, tu és bom, bom. Tu és bom, Olha o piano, olha lá. Essa canção é uma canção antiga, mas eu gosto tanto de cantar essa canção, e o meu desejo é que essa noite seja uma noite onde você possa abrir o seu coração para que Ele possa te renovar, tá bom? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe
teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Oh, oh. O que mais nós precisamos nesse tempo é de fato ter um coração renovado. Porque o nosso coração de tempos em tempos vive amargura, vive dor, decepções, uma série de coisas. E aí aquilo vai acumulando uma série de questões dentro do nosso coração. Mas que Deus nessa noite renove teu coração, limpe, transforme por completo. Por completo. Mas para isso acontecer, você precisa entregar sua vida nas mãos dele. Deus não invade a vida de ninguém. Ele fala com amor. E se você nessa noite convidá-lo, ele vai transformar a sua vida, vai fazer morada. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Que tempo precioso, que tempo delicioso esse. Quero te adorar, Senhor, te bendizer, te render graças. E nessa noite eu quero abençoar todas as pessoas que estão nos assistindo, Pai, acompanhando este momento de adoração, de louvor. Eu oro para que todas elas sejam renovadas, que a esperança seja renovada, Pai, que a alegria seja renovada, que o amor seja renovado, que haja, Pai, transformação de vida, que haja, Pai, mudança de história, mudança de caminhos, de trajetória, Senhor. Nós oramos como igreja e declaramos, Pai, sabe, a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa, sobre a vida desse querido. Abençoe essa família, abençoe essa casa, abençoe esse lar. Abençoe, Pai, a vida desse filho que talvez esteja longe, Senhor, tão distante, Pai, de Ti. Não acredita mais, se decepcionou. Eu oro para que o Senhor possa alcançá-lo novamente com Teu amor, com Tua graça, com Tua bondade. Pai, em nome de Jesus, colocamos o nosso coração nas Tuas mãos, porque o Senhor é capaz de transformar. Necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Gente, a gente está muito feliz de estar podendo ter encontros aqui na Redenção Igreja e podendo estar juntos aqui.
na redenção, compartilhando o Evangelho, dividindo com você uma nova história, tá? Então tem sido um privilégio, mas nós continuamos conversando na internet. Se você não esteve conosco aqui, é nosso convidado para estar aqui, mas eu quero convidar você a apoiar os projetos que nós estamos realizando. E a graça, ela se manifesta através da maneira como a gente contribui com outras pessoas. O Projeto Redenção continua gratuito, porque nós que somos a Igreja Redenção apoiamos o projeto, e você que está nos ouvindo também pode apoiar financeiramente para que ele aconteça. Você pode apoiar esse espaço, que é um espaço de redenção, para ele acontecer para nós. Você pode apoiar de uma forma muito especial também os nossos projetos assistenciais. Nós queremos muito, muito ter você perto. Então está aí o nosso Pix e está aí o nosso convite para você aparecer. Mas de onde você está, você pode mudar a vida de milhares de pessoas. Deus te abençoe. E além de tudo isso, através da internet também, você pode ser um instrumento. Então contribua. Deus te abençoe. Veja essas imagens, veja isso que a gente está fazendo. E Deus use a sua vida. Essa é a minha oração e o meu desejo. Nós falamos sobre depressão espiritual na semana passada. E nós vamos prosseguir fazendo uma exposição do Salmo 42. Foi o desafio que Deus colocou no meu coração. E eu queria ler com você, e você pode acompanhar na tela, os versos de número 3 a 5. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim a minha alma se derrama, de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e de louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse salmo é uma conversa com a alma, conforme a gente viu na semana passada. Uma conversa que eu e você temos que ter conosco mesmo, com a nossa vida interior, com a nossa alma, que é imortal dentro de nós. Nossa sociedade, ela não aceita que uma pessoa comece a dialogar sobre o seguinte: o meu alimento tem sido as minhas lágrimas. Ou seja, as pessoas elas não podem ficar tão tristes, porque a sociedade não permite pessoas tão tristes. Antes da pandemia, não existia essa ideia de ficar tão triste, porque o jovem tem festas, a pessoa mais madura tem outras opções e outros convites, às vezes até mais sofisticados, para abandonar a alegria e conviver com outras pessoas. Só que nós estamos vivendo um tempo em que uma névoa de tristeza parece ter baixado sobre o mundo. E as pessoas estão tristes porque há muita perda. Muita gente perdeu muita coisa, muita gente perdeu pessoas muito próximas nessa pandemia, gente morreu, mas também aconteceram outras coisas terríveis. Pessoas perderam trabalhos, pessoas estão vivendo uma crise, pessoas estão passando fome, ou seja, uma série de situações tem acontecido. E as dores, elas ficam invisíveis muitas vezes. Não só no meio de uma pandemia, mas no meio da nossa vida. Nós não enxergamos o tamanho da dor e a nossa alma, ela fica de fato distante de se conectar consigo mesmo. Quando a pessoa quebra, e a gente falou isso semana passada, imediatamente ela começa a viver uma solidão, porque as pessoas não gostam de conviver com quem quebrou. Elas querem pessoas bem-sucedidas e não pessoas que são ex alguma coisa, sabe? Isso é uma crise muito grande. Existe um momento em que a internet ela também pode não ser adequada para você. Como assim? Você tenta se ver, mas você não consegue se ver na internet porque você olha seus amigos e eles estão bem e você não está bem. Você olha os lugares que as pessoas foram, mas você não foi. Então chega uma hora que você não quer conversar com a internet porque a internet te agride. E ser sincero, muitas vezes parece ser impossível num ambiente onde o seu coração está se sentindo debaixo de uma pressão. Ou seja, sua alma, como diz o verso 5, está perturbada
ou seja, no meio de uma perturbação, de um conflito, e como diz esse verso 5 também, você está abatido, ou seja, sob pressão. Eu queria te convidar a pensar hoje sobre esperança em meio à depressão. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre uma tristeza profunda. O Salmo começa dizendo no verso 3, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Duas coisas ficam explícitas nesse verso 3. Primeiro, que a pessoa não dorme, que ela está vivendo uma tristeza profunda e que debaixo dessa tristeza profunda ela não consegue dormir adequadamente. O problema é que a gente tem uma imensa dificuldade de lidar com tristezas profundas. Nós não gostamos de saber a extensão de uma dor, e quando a gente sente uma dor muito profunda e a gente não consegue diagnosticar essa dor fica muito intensa. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, diz o texto. Quando isso acontece, você está chorando muito, está muito triste, e a sua tristeza é muito profunda, e você não consegue nem divisar, nem saber o tamanho da extensão da sua tristeza, você vai começando a se isolar das outras pessoas, e você começa a ficar excluído, porque ninguém quer conversar com uma pessoa que está imensamente triste, num lago de lágrimas. Ninguém quer conversar, e aí você se sente isolado, porque você já não sabe mais o que falar, e principalmente até para as pessoas mais próximas de você, porque você está vivendo uma crise que é pessoal. E a outra coisa que acontece, muitas vezes quando você está vivendo uma crise pessoal, e muito dura, é que as pessoas ao seu redor, ou um pouco mais distantes, podem começar a perguntar para você, o teu Deus onde está? Você não é uma pessoa religiosa? Você não é uma pessoa tão temente a Deus? Por que você está tão triste assim? Queria comentar com você que quando a gente está com uma tristeza profunda, que é o que nós estamos pensando agora sobre a pessoa comer lágrimas, que é o que ele está usando, não só como metáfora, mas como uma exposição do tamanho da dor da sua alma, quando o alimento da alma começa a ser a sua tristeza profunda, as alegrias superficiais, elas não conseguem secar as lágrimas. Toma aqui um presentinho, toma aqui uma comidinha. Quando a pessoa está comendo lágrimas, ela não consegue secar suas lágrimas, ela não consegue, de forma nenhuma, que uma alegria superficial atinja essa tristeza tão profunda. E esse é o problema de uma depressão profunda. Por quê? Porque a pessoa não consegue festejar. E as alegrias coletivas, como o verso 4 diz, olha, eu me lembro de quando eu ia em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e de louvor, isso é uma coisa antiga, não está mais no presente. Então a pessoa não consegue festejar, e a alegria do outro não consegue mudar a esperança do que ele está vivendo agora. E quando você está vivendo uma tristeza profunda, sua alma entra num luto pelas suas perdas. E uma das razões das pessoas entrarem em depressão, é exatamente não saber lidar com suas perdas, suas imensas perdas, né? E a coisa mais difícil é quando a crise que nós estamos vivendo, ela é muito difícil da gente aceitar, que a gente não consegue se libertar. O texto usa a questão do alimento para dizer a periodicidade da tristeza. Ele diz, olha, eu choro como comida, minha comida é o choro. São lágrimas, isso é que alimenta a minha alma. Enquanto essa tristeza se torna profunda como um luto, surge uma outra questão que é muito difícil de lidar. As pessoas dizem o seguinte, se você tem Deus, você não podia estar em depressão. Isso ainda é um comentário de forma geral. Se por um lado a ciência ela tem já comprovado que pessoas tem uma tendência do seu organismo de pender para a depressão, e existem dezenas, milhares de explicações de como algumas pessoas não são só melancólicas na sua natureza, mas elas são
elas têm uma tendência fisiológica à depressão, por outro lado, não há espaço para tristeza na nossa sociedade, como eu vinha falando, mas não há espaço para tristeza também na vida religiosa, o que é uma tolice, porque o livro de Tiago diz que há mais profundidade no choro do que no riso do tolo, né? Diz o livro de Provérbios e o livro de Tiago. Então, existe uma densidade na tristeza necessária a uma vida espiritual. Felizes os que choram, disse Jesus, porque eles vão ser consolados. Então existe uma densidade espiritual necessária no choro, mas muita gente diz que quem teme a Deus não deveria jamais estar em depressão, mas o salmista diz que a alma dele está abatida, quebrada, e que a alma dele está vivendo uma situação de perturbação. E essa palavra significa que ela não consegue ter as coisas de forma muito clara para ela. Eu queria te convidar a pensar que quando as pessoas começam a questionar-se onde é que está o seu Deus, por que você está abatido, uma das questões que as pessoas levantam é o seguinte: se você não se alegra, não festeja, você não tem Deus. E eu queria te dizer uma coisa, que Jesus diz que Deus visita as pessoas que estão no último lugar. Jesus diz que aquela pessoa que entra numa igreja pedindo a Deus, tem misericórdia de mim, ela num templo, num culto, numa busca a Deus, essa pessoa vai encontrar a Deus. Ele disse que felizes são os que choram, porque serão consolados. As pessoas podem estar de fato estranhando a sua tristeza, mas Deus encontra pessoas quebrantadas, e a Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 57, no versículo 15, que Deus habita com aqueles que estão com o espírito quebrantado. Seu espírito está quebrado, você não sente forças para continuar, as coisas deram errado, a pandemia destruiu você, destroçou a sua história, mas Deus ainda planeja habitar na sua vida. E essa é a esperança que você deve ter quando as pessoas perguntam para você: o teu Deus onde está? A segunda coisa ainda, tratando essa questão sobre depressão e fé, que é um questionamento que as pessoas fazem, existe espaço para o luto e para a fé? As pessoas, elas definem um tempo para o luto. Olha, você pode ficar triste porque morreu alguém por X tempo, depois você tem que confiar na eternidade da alma e que Deus vai cuidar daquela pessoa que você ama e vai tê-la, vai abraçá-la consigo, essa pessoa, e ela eternamente vai estar com Deus. Só que a saudade, a perda de uma pessoa querida, ela não desaparece. Eu perdi meu pai e minha mãe nos últimos anos, e a saudade deles não desaparece, graças a Deus por isso. Lembrar dos meus pais constantemente vai ser um fato até o fim dos meus dias, eu não tenho dúvida disso. E essa lembrança me provoca uma dor, mas ela não tira de mim a esperança de que eles estão com o Senhor, a quem eles amaram tanto na vida deles. Eu não tenho dúvida disso, mas o meu coração, ele pode passar por uma situação de perda muito grande. E eu quero te dizer que nesses momentos de profunda perda, de profunda solidão, Deus está presente. E é isso que o texto evoca. Ele diz assim: minha alma, espera em Deus. Ou seja, Deus está presente. Ninguém entende você, talvez, mas Deus entende você e sabe quais são as suas perdas e qual é o tamanho da sua dor. Eu também queria te dizer que Deus produz uma alegria profunda, uma alegria diferente. Ele produz uma alegria que é cura para a sua alma. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Existe uma força vital em Deus, que é a vida, que pode visitar você no meio dessa depressão profunda, dessa tristeza profunda, e Ele pode produzir uma alegria que está pautada na sua confiança de que Ele é a sua esperança. Deus pode conceder uma paz ao seu coração que excede o entendimento, que não depende de todas as suas perdas, não depende de todas as circunstâncias terríveis que você viveu, mas é um Deus que concede paz para você no meio dessa crise toda.
Ou seja, você está vivendo uma tristeza profunda. O salmista vivia isso, e o verso 3 termina dizendo: olha, cadê o seu Deus? E eu comento: Deus está presente e Deus concede paz. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você sobre esperança em meio à depressão é que existe uma perda silenciosa da igreja. Ele diz: eu me lembro ainda quando eu em festa seguia em procissão para a casa de Deus, em gritos de alegria e de louvor. Eu me lembro. Não é algo que está acontecendo mais agora, mas eu me lembro. O período da pandemia foi um período que muitas pessoas não souberam lidar. E eu não afirmo que a igreja institucional ela conseguiu lidar com isso ou que ela conseguirá lidar com isso. Eu quero te dizer que a sociedade está passando por uma transformação. E tudo que é rígido está passando por um processo de quebrantamento, de questionamento. Por quê? Porque a pandemia mudou o mundo. O mundo antigo, como nós o conhecíamos, ele foi se perdendo na pandemia. As estruturas rígidas e fixas, nós não sabemos como elas vão ser. Nós não sabemos como serão os novos escritórios, as novas histórias. Nós não sabemos como a igreja de Jesus, ou como a igreja dos nossos dias, vai lidar com o sofrimento das pessoas. Mas nós sabemos uma coisa, que a igreja de Deus, não a igreja institucional, ela está no presente e no futuro. Ela está no presente hoje e estará no futuro. E ela, representando a pessoa de Deus, na pessoa de Jesus, que é apresentado como servo sofredor, ele é aquele que pode se condoer dos seus sofrimentos. Não importa quais sejam os seus sofrimentos. As pessoas estão vivendo uma perda de igreja, porque elas estão mais solitárias. Elas aprenderam a não só guardar o isolamento social, mas elas estão lidando com um luto sem fim. As pessoas estão sendo apresentadas para a morte todos os dias. Elas estão vivenciando uma situação de conflito constante, e parece que a pandemia nunca acaba, e a crise decorrente da pandemia, e a decepção que as pessoas têm pelas suas imensas perdas, elas realmente estão vivenciando isso intensamente. E o questionamento é: onde é a casa de Deus? Onde é que eu posso ir? Há quanto tempo faz que essa presença da casa de Deus não é real para mim? Primeira coisa que eu quero te dizer sobre essa questão de as pessoas estarem ficando sem igreja mesmo e tentando viver uma fé individual, é que a Bíblia diz que você é a igreja. Você é o tabernáculo, é onde Deus quer operar uma grande obra. Se você está vivendo uma depressão profunda, Deus pode visitar o seu coração onde você está, e você pode cultuá-lo onde você está. Por quê? Deus é o Senhor da igreja. A igreja não se encerra porque ela é mais que uma instituição. Ela é o ajuntamento espiritual de todos os que creem. E os que creem, creem pela fé. E esse ajuntamento é espiritual. Todos que creem estão juntos, diz a Bíblia, nessa igreja invisível. E o Senhor é o Senhor da igreja. Deus é o Senhor dessa igreja. Mas o que é interessante é que a igreja é feita de pessoas, e pessoas falham. Eu falho, você falha, pessoas decepcionam, pessoas erram. E tem gente que se sente tão santa e tão certa, tão separada para Deus, que ela imagina que ela não erra. Mas isso é um equívoco. É necessário, é fundamental a gente entender que a igreja é feita de pessoas, sabe? Que formam uma procissão, que formam uma sequência de pessoas e rostos diferentes, que temem a Deus e que vão caminhando na sua jornada espiritual. E a igreja, ela vai ser um lugar das pessoas viverem esperanças profundas e decepções profundas. Sabe, elas vão estar presentes, sabe, pessoas vão perguntar umas para as outras: o teu Deus onde está? Mas existe um momento em que a igreja, ela parece, a igreja de Deus, a qual eu estou me referindo agora, ela parece não ter um efeito sobre a sua vida, porque os gritos de alegria não tocam mais o seu coração.
Você não consegue mais sentir aquela alegria profunda que toque a sua alma. E a igreja pode ter se tornado uma referência organizacional, onde você não tem mais esperança, a esperança se tornou uma lembrança distante, porque a procissão acabou. Você não vê mais as pessoas uma atrás da outra na sua história, você não as vê ao seu redor, você não vivencia mais esses fatos como uma realidade para a sua vida. Você talvez esteja se sentindo completamente sozinho, e o processo de depressão nos leva a uma solidão profunda. A multidão sumiu, ela não existe mais, você está só. Os domingos se tornaram vazios, as semanas ficaram solitárias, e você não vê mais uma multidão ao seu redor. Mas eu falei agora há pouco que todos os que creem estão unidos pela fé, e talvez você esteja vivendo uma grande dificuldade de estar perto deles. Talvez você esteja vivendo um momento em que a alegria e o louvor sejam algo impossível para você, porque você não consegue ver a sua esperança tomando forma, e a tristeza talvez esteja profunda, e você esteja vivendo uma perda da igreja de Deus. A minha alma se derrama, diz o texto no verso de número 4. Você pode sentir que a sua alma se liquefez como um rio na sua história, e você está vivendo um momento de grande perda e grande tristeza. Você não sabe como sair dessa situação. Por isso é que eu quero dizer que Deus é a minha esperança, ou Deus é a sua esperança. Por quê? Porque é um momento em que a alma se abate, sim. E não são poucos os momentos que isso acontece. É o que nós chamamos de depressão. E a depressão, aparentemente, ela é uma crise contra a nossa fé. O abatimento, que o texto diz, e esse estado, porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas, a perturbação, elas retiram a bússola de diante dos seus olhos, que deixam claros quais seriam os caminhos que você deveria seguir. É como se houvesse uma desconexão entre Deus e o nosso mundo. Mas eu queria afirmar que existe uma desconexão aparente entre Deus e o nosso mundo, porque Deus é Espírito, e nós muitas vezes agimos como se o nosso corpo, a nossa vida, ela fosse um reflexo constante da nossa própria história, daquilo que a gente pode tocar. Mas Deus é Espírito, e eu tenho que entender que Deus deseja ser a sua esperança. Mas quando eu posso encontrar esperança? Quando eu estou num momento em que conforme o verso 3, me diz que eu me alimento de lágrimas, ou seja, que a depressão tomou conta da minha vida por um momento de luto, de perda, ou porque a minha alma está amassada no meio de uma situação. Em primeiro lugar, eu preciso entender que eu preciso de auxílio. Diz o texto, verso 5, espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio. É muito difícil a gente entender que a gente precisa de ajuda, que a gente entrou num buraco emocional, espiritual, em que a gente precisa de ajuda. Mas que tipo de ajuda a gente precisa? Essa é a grande pergunta. Qual tipo de auxílio você precisa? Existem ajudas espirituais que não são espirituais. Sabe, são conselhos que servem para qualquer coisa, que encaixam em qualquer coisa. Não, você vai melhorar, e você está péssimo. Sabe, existem ajudas que dão a impressão de que quem está te dando um conselho quer se sentir espiritual, ou quer ser aquela pessoa que tem resposta para toda dor. Ele não consegue não dizer nada, quando talvez não dizer nada, ou quando estar junto, fosse tudo o que precisava ser dito. Que tipo de auxílio eu preciso? Muitas vezes eu não sei. Como é que Deus pode ser o meu auxílio no meio de uma depressão? Primeira coisa que eu quero te dizer sobre essa pergunta é que Deus não é um auxílio do jeito que eu gostaria. Muitas vezes, Deus não me auxilia como eu gostaria. Ele não me dá aquilo que eu espero, mas Ele me dá aquilo que eu preciso, porque Ele é verdadeiro auxílio.
E a Bíblia diz uma coisa repetidamente: ninguém livra como o Senhor, ninguém livra como Deus. Então, se você quer receber um auxílio, Deus é o meu auxílio, Ele pode ajudar você de uma maneira que você não imagina. Queria te dar um exemplo muito pessoal. Houve momentos na minha vida, não poucos, em que eu tive perdas profundas, e eu achava que aquelas perdas eram uma espécie de provação para a minha alma. Eu nunca as vi como um portal para uma nova história, mas invariavelmente elas eram um portal para uma nova história. Deus liberta de um cativeiro que você desconhece. Você não sabe que dentro de você existem prisões que não o deixam ser feliz. Sabe, são erros continuados e ocultos aos seus olhos. A fé que está baseada em valores errados. Há tantas pessoas que estão confundindo coisas erradas com fé. Tem pessoas que estão misturando política e fé. Estão misturando valores totalmente errados com fé. Coisas que não se conciliam. Palavras que Jesus jamais diria, que contradizem o próprio Deus. Deus é a minha fortaleza. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Deus deseja ser a sua fortaleza, aquele que vai socorrer você quando você não tem mais nenhuma situação de socorro, você não sabe como se livrar dessa situação, então você não tem forças, mas Deus é a verdadeira força. Ele é a fortaleza quando você está fraco, e até para procurar ajuda, Deus é a força, uma força que eu e você não vamos poder conter nem saber descrever, mas Ele é aquele que criou você, que o ama, que mandou Jesus para morrer a sua morte. Ele não só pode salvar você, mas é aquele que pode trazer força no meio de uma situação em que você não tem mais forças. Ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Deus é pessoal. E eu queria dizer que nessa situação de crise, de aflição, de dor, de angústia, que Deus seja um Deus pessoal para você. Que Deus mude a sua história, que Ele visite quem você é, que Ele vá ao seu encontro para fazer da sua história uma história de esperança, para que você possa dizer: Deus é a minha esperança. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu vou esperar em Deus, porque Ele é a minha esperança no meio de uma situação tão terrível. Se você está com a sua alma abatida e perturbada, eu queria convidar a você a depositar toda a sua confiança e esperança em Deus. Vamos orar? Deus, eu peço que cada pessoa que está aflita, desesperada, em depressão e com uma imensa dificuldade de depositar fé no Senhor, quero pedir que o Senhor os visite agora e que fora do preconceito religioso e social elas possam te encontrar e encontrar esperança para a alma delas que está talvez devastada por sentimentos com os quais eles têm imensa dificuldade, ou nós temos imensa dificuldade de lidar. Eu peço que o Teu Espírito Consolador as visite agora e mude a perspectiva, porque Tu podes fazer isso. Não como uma terapia a longo prazo, mas Tu podes fazer isso porque o Senhor é o Deus que criou a nossa alma e porque o Senhor é a verdadeira esperança. O Senhor pode usar pessoas, o Senhor pode usar o que o Senhor quiser, mas eu peço que o Senhor liberte quem está vivendo um profundo abatimento espiritual, uma profunda perturbação, da qual ela não consegue se retirar, em nome de Jesus. E agora que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, e a consolação, e o poder transformador do Espírito Santo de Deus, visite o seu coração e mude a sua sorte. Que Deus seja a sua força, que a alegria do Senhor seja a sua força. Deus a abençoe, Deus o abençoe, e vamos estar mais próximos. Os nossos canais de comunicação, os nossos horários de programação estão à sua disposição, e eu, Eli Moreira, que falei para você nessa noite, também estou à sua disposição. Que Deus te visite, que Deus transforme a tua história pelo seu imenso poder.